Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui estamos novamente com mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o poder das palavras. A gente sabe, segundo a Bíblia, que Deus criou todas as coisas pela palavra. E diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ora, se todas as coisas no mundo foram criadas pela palavra, inclusive a luz foi criada pela palavra, nós podemos então entender que a coisa mais poderosa no universo é a palavra. Agora, esse poder da palavra, que emanou de Deus, ela foi transmitida aos seus filhos. Nós podemos ver, por exemplo, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, aproximou-se dele um leproso e disse assim: Senhor, se tu quiseres que eu seja limpo, eu serei limpo. Jesus, o que ele fez? Ele falou assim: vai? Não. Ele disse: então seja limpo. Ele liberou uma palavra. Ele liberou algo poderoso. A Bíblia diz que todas as coisas visíveis e invisíveis estão estabelecidas pela palavra de Deus. E hoje permanecem, até hoje, por esta palavra. Ele disse: produza cada planta conforme a sua semente, conforme a sua espécie. E isso tem acontecido desde que o mundo é mundo. Obviamente o homem tem manipulado geneticamente alguns produtos, mas a semente continua se multiplicando. Em Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Em outras palavras, está no poder do que a língua fala. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, do que nós nos alimentamos? O que nós colhemos para nos alimentar? Ora, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente. Jesus fala isso na parábola do semeador. Ele disse: olha, um homem sai para semear e algumas sementes caem no caminho. Outras caem no meio das rochas, outras caem entre espinheiros e outras caem em solo fértil. As que caem no meio do caminho, os pássaros vêm e comem aquelas sementes. Aquelas que nascem em cima da rocha, elas não têm raiz e logo perecem. As que nascem em espinheiros, como também são abafadas pelos espinheiros e morrem. Mas aquela que cai numa terra fértil, ela produz a 100, a 200 e a 300 por um. Agora, Jesus explicando essa parábola, ele diz: a semente é a palavra de Deus. Aquela palavra que cai no meio do caminho, ela são as pessoas que ouvem a palavra, mas não estão superficiais. Elas permitem que Satanás venha e roube delas o efeito que a palavra pode surtir na sua vida. A segunda semente que cai sobre a rocha são aquelas pessoas que não têm raiz em si mesmas. Elas não procuram aprofundar aquilo que recebeu, conhecer mais, orar, buscar com intensidade, de forma proposital. Então essas pessoas não têm raízes, elas secam também. As que caem no meio dos espinheiros são aquelas que são sufocadas pelos prazeres da carne. Ela não quer abandonar sua antiga vida para viver uma vida melhor, ela não gosta tampouco e não é feliz da sua vida anterior, mas tampouco quer viver a sua vida como Jesus propõe para que viva. Mas aquela semente, aquela palavra que cai na boa terra, esta reproduz as 100, 200, 300 por um. Ou seja, aquela pessoa não só receberá, produzirá frutos, mas ela também alimentará a muitos com palavra, com a sua vida. Então, aqui em Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua
se guarda das angústias da sua alma. Olha só, meu irmão, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu não mereço sofrer isso, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Mas será que essa pessoa não liberou palavras, ou a mãe dela, de maldição? Quantos pais dizem para os seus filhos, amaldiçoam, dizendo: esse menino, essa menina não vai ser nada na vida. Vai esperar o que dessa criança? Se a própria mãe já disse que ela não vai ser nada. Sabe quem pega essa semente para trabalhar com ela? Satanás. Porque ele é o inimigo das nossas almas, ele trabalha para nos frustrar, para nos afastar de Deus, para descrer de Deus. Mas inúmeras vezes, nós somos o culpado do que está acontecendo conosco e com os nossos filhos. Agora, uma coisa é certa. Uma certa vez, um homem, chamado Baraque, um rei, ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ele tentou amaldiçoar, e quando ele abria a boca, em vez de amaldiçoar, ele bendizia aquele povo. Por 7 vezes ele sacrificou ao Senhor, invocou o Senhor e abençoou Israel. E aí aquele rei disse assim: mas você está abençoando em vez de amaldiçoar. Eu trouxe tudo que você pediu, está aqui, olha, eu te dou metade do meu reino se você amaldiçoar esse povo de Israel. E ele disse assim: rei, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então o Filho de Deus, ele está abençoado, porque a Bíblia diz em Romanos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, complementando, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou aquele que não satisfaz os desejos da carne. Agora, esse mesmo profeta Balaão, que não conseguia amaldiçoar o povo, porque o povo estava debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus, que o povo estava fazendo por onde ser abençoado. Lá adiante, eles enxergam o arraial e disse: nós não podemos amaldiçoar através da profecia, de um ato profético. Só tem um jeito de alcançarmos esse povo e tocarmos nele, é fazendo com que eles, dentro da doutrina do ensinamento de Moisés, que veio de Deus, façamos com que eles pequem. Aí eles chegaram ao povo e disseram assim: olha, nós somos todos primos, né? O pai de vocês, Abraão, nosso pai Eló, eram primos. Então vamos nos unamos, façamos uma grande festa e casemos os nossos filhos com as vossas filhas e vice-versa. Vamos nos mesclar como nação. Mas a palavra dizia: não casem com outras nações, não se unam com outras nações, porque vocês são um povo escolhido, separado. Aí eu vejo muito crente se casando com ímpio e depois fica reclamando, querendo forçar o cônjuge a ir para a igreja. Não é assim que funciona. Paulo disse: não vos prendais a nenhum jugo desigual. Não tem comunhão alguma a luz com as trevas, a justiça com a injustiça. Mas voltando ao caso aqui, o que aconteceu? A Bíblia diz que naquele tempo, naqueles dias, os homens de Israel tomaram para si mulheres dos moabitas, levavam para suas tendas e relacionavam-se com ela. E a ira do Senhor se acendeu, e naquele dia morreram mais de 23.000 pessoas. O mal alcançou o povo, porque o povo se afastou de Deus. Deus não se afasta do homem, é o homem que se afasta dele. Então Balaão não pôde amaldiçoar. Tem uma outra passagem na Bíblia que é muito interessante, está em Josué 6, de 25 a 27. Diz assim: depois que Josué ele dominou, a cidade das palmeiras, Jericó, ele diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, que Raabe ajudou Israel.
escondendo os espias, para quem não tem esse entendimento. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, portanto, esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Então ele diz o seguinte: quando o homem lançasse a pedra fundamental da reconstrução de Jericó, o seu filho mais velho morreria. E quando ele colocasse as portas da cidade, o seu filho mais novo morreria. Será que isso se cumpriu de fato? Passado muitos e muitos anos, em 1 Reis 16:31, diz assim: e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, isso falando de Acabe, o rei Acabe, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito pior, a coisa pior que tem para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o belemita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. Afundou, e morrendo Segube, seu último filho, quando pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, uma maldição lançada, ela tem peso, sim. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Agora veja só, Jesus chegou perante uma figueira. A Bíblia diz que não era tempo de figo, não era época da figueira frutificar. E Jesus chegou perante aquela figueira e disse assim: seca. Ele liberou uma palavra, seca, e foi embora. Depois os discípulos passando ali disseram: Jesus, aquela figueira que você amaldiçoou, ela está seca. Jesus disse assim: porém eu vos digo, se vocês disserem a este monte, sai daqui, arremete-te no mar, e não duvidar no coração, isso acontecerá. O que Jesus estava dizendo? Que ele, Jesus, iria falar para o monte iria? Não. Ele estava dizendo que este mesmo poder que Jesus tinha naquele momento, ele viria sobre nós, a igreja. Ele diz: tudo que vocês concordarem na terra é concordado também no céu. Olha o poder que nós temos como igreja. Muita gente não se dá conta disso. Eu vejo pessoas abrindo a boca, amaldiçoando isso, amaldiçoando o governo, amaldiçoando o STF. Ore, abra sua boca e determine a justiça de Deus sobre esses lugares. Declare: Deus, acaba agora, eu acabo agora com essa injustiça. Que tu estabeleça a tua justiça nesses lugares, no governo, nos tribunais. Que Deus revele toda a sujeira que está guardada debaixo do tapete. O tapete está alto, todos estão vendo, mas ninguém tira a sujeira. Agora, muita gente não acredita no poder da palavra. Tem um caso aqui em Atos 13, versos 6 a 12. Paulo estava pregando para Sérgio Paulo, um romano. Ele vinha pregando o evangelho e tudo, e tinha um homem chamado Elimas, ou Elimais. E esse homem estava atrapalhando Paulo pregar. Então Paulo, fixando os olhos nele, disse assim: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora,
contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à volta buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Que poder é esse que nós temos, hein? Não, mas era o apóstolo Paulo. Não era o apóstolo Paulo, era quem estava em Paulo, está em mim e em você. Quando nós oramos por alguém, quando nós declaramos cura sobre alguém, uma palavra foi liberada e o Espírito Santo fez. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar em cobras e escorpião e para desfazer toda a força do mal. O poder está com a gente. Jesus não quer que a gente pegue uma espada física, mas Ele quer que pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para guerrear neste mundo tenebroso. É isso que Ele quer. Agora, aqui em João 9, 31 a 34, diz o seguinte: e sucedeu o quê? Como se for coisa leve andar nos caminhos de Jeroboão. Não, desculpa, aqui eu errei. João 12, 48. Jesus disse assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Veja só, Jesus liberou uma palavra aqui. Essa palavra está válida até o tempo final. Porque uma palavra, principalmente saindo da boca de Deus, ela não cessa. Ela permanece para sempre. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, se eu deixo de atentar para isso, eu vou me perder, a minha alma vai se perder. João 3,18, quem crê nele não é condenado, em Jesus, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que ele fala crer no nome? O nome dele era Yeshua, que quer dizer eu sou o Salvador. Quem não crer que Jesus Cristo é o Salvador, já está condenado. Ah, mas toda religião leva a Deus. Isso é a maior mentira do Satanás. É a maior mentira do cara. É óbvio que Jesus não disse que todo caminho leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai, e quem vê o Pai vê. E para ver o Pai tem que ver a mim. Não tem outro jeito. Ele disse: eu e o Pai somos um em natureza, em essência, em amor, em fé, em caráter. Você pode olhar para o meu filho e dizer: nossa, tu é o jeitão do teu pai. Eu sou igualzinho a ele. Quem vê a mim vê o meu pai é igualzinho a mim, eu sou igualzinho a ele. A Bíblia diz que os filhos herdam a natureza dos pais. Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em outras versões diz: já está condenado. É uma palavra, ela pode ser bênção ou pode ser maldição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, ele veio nos salvar. Haverá um tempo, a Bíblia fala do tempo, nós estamos vivendo o tempo da graça. O que é graça? É um favor não merecido. No Velho Testamento, você pecava, alguém pecava e era apedrejado, era morto. Hoje nós não somos apedrejados e mortos. Deus está nos dando graça para que nos arrependamos e busquemos o seu caminho. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há nenhuma condenação
nenhuma maldição vai te alcançar, porque em Cristo toda maldição é quebrada. Mas para isso você precisa liberar a palavra. Eu quebro toda maldição, até a minha 4ª geração dos meus antecessores, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu abençoo 1000 gerações futuras, em nome de Jesus Cristo. Está na Bíblia. Está na Bíblia isso. Êxodo capítulo 5. Que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Mas fará misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Deus visitará a maldade, a maldição dos pais sobre o filho. Há uma carga maldita que os nossos pais trouxeram para nós, para a nossa descendência, mas foi quebrado em Cristo Jesus. Se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ainda não segue os seus caminhos, ainda não foi batizado, quebre essa maldição. Jesus disse, já está condenado, ou será condenado. Não deixe essa condenação vir sobre você, porque a palavra tem poder. Que Deus abençoe a tua vida. Que você diga assim, morte ao coronavírus, morte a este mal, vida na terra. Que haja saúde, que os médicos se conscientizem que tem que fazer o tratamento precoce e o preventivo. Que as pessoas não esperem pelo governo, mas que as pessoas se preparem, tomando ivermectina, hidroxicloroquina, o que for para tomar, mas tome, para que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo.